Olá pessoal, vamos dar início a uma sequência de videoaulas falando sobre um dos mais poderosos frameworks para desenvolvimento voltado para a web utilizando o PHP, no caso o framework Laravel. É um framework bastante utilizado no Brasil e também no mundo, no qual é possível desenvolver softwares web de uma forma bastante robusta. Então, vamos dar início a essa sequência de videoaulas. Estamos utilizando aqui o material do professor Gil Eduardo de Andrade, professor do IF do Paraná. Então, desde já quero deixar meus agradecimentos ao professor. O material dele está muito completo e bastante interessante. Porém, eu fiz algumas adaptações e vamos iniciar esse curso de Laravel. Então, o que seria esse framework, pessoal? O framework Laravel, ele é um framework de código aberto. O que seria isso? São ferramentas disponibilizadas. É um framework de código aberto, no qual ele está em constante atualização e essas atualizações que são feitas nele sempre agregando mais funcionalidades, mais facilidades para o desenvolvedor. Então, a finalidade de um framework é o que? É simplesmente agilizar o processo de desenvolvimento de software, certo? Então, seja ele para conexão com banco de dados, seja ele para se integrar com outros softwares e assim uma série de outras facilidades. Então, o framework ele vai lhe fornecer recursos, né? Quais são esses recursos? Como eu já falei, o acesso ao banco de dados, temos a parte de templates, de rotas e uma série de outras coisas que vai nos ajudar a desenvolver e construir um software de uma forma mais otimizada. Então, como surgiu o Laravel? Ele surgiu em 2011 e a sua primeira versão no caso, e ele já começou a utilizar a ideia do OMR. O que seria esse OMR? É o mapeamento objeto relacional, no qual ele utiliza, é denominado pelo Eloquent, que esse Eloquent é o que faz a parte de carregar os dados do banco de dados. Então, o que é o legal no framework Laravel? Que a gente não utiliza os comandos do banco de dados diretamente na aplicação. Simplesmente esse recurso do Eloquent, se a gente precisar fazer um select para trazer os dados do banco de dados, a gente só vai chamar um método PHP que é dentro do Eloquent e ele nos vai retornar o resultado aí. Então não precisa a gente fazer como na forma estruturada do PHP, select asterisco nome da tabela. Não precisa disso. Existe uma forma otimizada que a gente vai ver mais à frente. Então essa é a lógica do OMR, é mapear os objetos relacionais do banco. Além disso, o Laravel ele utiliza essa lógica de sistemas de módulos, né, que são esses helpers. Ele é uma combinação de várias bibliotecas que fornecem recursos, que dá para a gente trabalhar em conjunto com os formulários, dentre eles a validação, a autenticação, entre outros. Então, pessoal, a partir da versão 4, o Laravel foi totalmente reescrito, onde nessa escrita foram criados vários grupos de componentes e a partir dessa construção de grupos de componentes foi denominado um nome para ele. Então esse nome foi Illuminate. A partir desse Illuminate ele se tornou aí um motor da base de dados que ele vem junto com o Eloquent. Então a partir desse Illuminate aí, que é um conjunto de componentes, foi possível ter acesso a várias classes e recursos do framework. Ele também introduz uns componentes como e-mail, facades, interfaces estáticas, acesso aos recursos framework. E esse data sends que vamos ver mais à frente. Então é uma série de recursos que foi introduzidos na versão 4 bem interessantes. Já a versão 5, a parte da estrutura de Detroit foi totalmente renovada e foi aperfeiçoado também algumas funcionalidades. Dentre elas tem o Sociality, que ele vai nos dar uma série de recursos para que nós possamos nos conectar com essas redes sociais. Então, o que é que eu preciso fazer e o que é que eu preciso ter no meu computador para que eu possa começar a desenvolver com Laravel? A princípio, seria interessante você utilizar o Git para versionar o seu projeto.
E segundo, instalar o Composer, né? O que seria esse Composer? Ele é um gerenciador de dependências do PHP. Para que serve isso? Quando a gente vai começar a trabalhar com Laravel, então se a gente precisar de alguns componentes que foram desenvolvidos por outros desenvolvedores e queremos incorporar ele à nossa aplicação, nós podemos utilizar o Composer. E além disso, o Composer ele tem o pacote do Laravel no servidor que a gente vai utilizar justamente ele para baixar diretamente do site dos desenvolvedores. Então, com a linha de comando, com o Composer, dá para a gente baixar e instalar todo o nosso framework, sem precisar a gente entrar no site lá do Laravel. Então, essa é a finalidade do Composer. A gente baixar o framework para o nosso computador e também adicionar novos recursos ao nosso framework. Então, eu deixei para vocês aí esse link, no qual ele mostra como faz o passo a passo aí para instalar o Laravel, certo? Então a gente pode tentar seguir ele aqui, porém eu não vou me ater muito a eles, mas quem quiserem dar uma conferida, basta acessar esse link aí, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, ok? Mas eu vou executar com vocês a instalação do Laravel mais à frente. E aqui nós temos também mais dois links, que no caso, no momento atual que estou gravando esse vídeo, nós temos aí, estamos na versão 6 do Laravel, porém eu vou utilizar nessa videoaula a versão 5.8, e quem quiser utilizar a versão nova não tem nenhum problema, certo? Então como é que eu faço? Abro o CMD e digito aqui Composer Global Required Laravel Install, né? Então ele vai instalar o Laravel aí no seu computador, certo? Vamos fazer isso aí mais à frente. Depois que vocês fizeram isso, né, tem duas formas de vocês criarem o projeto Laravel. Depois que você instalou o Laravel, ele vai habilitar, no caso esse Laravel New, e você bota o nome do seu projeto. Ou então você pode instalar baseado no Composer. Então você vai abrir lá o seu terminal, depois que você tem instalado o Composer, você digita esse comando aqui, certo? E ele vai instalar, no caso, o framework para vocês. Colocam aqui apenas o nome do seu projeto e ele já vai instalar. Após instalado o framework, e vocês acessam o diretório, no caso do projeto. Dentro do diretório do projeto, lembre-se, é sempre dentro do diretório do projeto. Então, no diretório do projeto, vocês vão digitar esse comando, a PHP Artisan Serve, que ele vai iniciar o projeto. Por que utilizar o PHP Artisan Serve? Ele já utiliza a ideia de criar um virtual host. Então, se a gente for utilizar, por exemplo, o AMP ou Laragon ou qualquer outro servidor web, a gente vai ter que criar o nosso virtual host. Então, para não criar esse virtual host, vamos utilizar esse PHP Artisan Serve. Então, aqui tem mais um tutorial, quem quiser utilizar o AMP para criar o virtual host, que é bem interessante também. Ele ensina passo a passo como fazer. E aqui nós temos a estrutura de diretórios do framework. Essa estrutura de diretórios aqui, eu também coloquei esse link no slide, no qual ele vai explicando passo a passo, pasta por pasta, certo? Eu vou dar apenas uma visão geral do que a gente vai utilizar, mas quem quiser se aprofundar mais, basta entrar aqui nesse site, Especializa TI, que tem muito recurso interessante sobre o Laravel. Então aqui vamos dar uma explanação rapidinho sobre essa pasta aí. Aqui nós temos a app, onde nós iremos ter os nossos controllers. O Bootstrap é uma parte que a gente não vai mexer no momento. Config vai ter as configurações do projeto, database e a parte de banco de dados. Public é a parte que é visível ao usuário. Resources, que é a parte onde vai ficar as views do nosso projeto, que eu vou explicar mais à frente. Routes, as nossas rotas. Storage é como se fosse uma parte onde nós inserimos os arquivos que estão no projeto, tipo PDFs que vão ficar disponíveis para serem baixados pelo pessoal que estiver utilizando o sistema. Já esse vendor aqui são as bibliotecas que quando a gente instala ele pelo Composer, ele vem tudo para cá, certo? O que é que a gente vai utilizar? O que é que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia? Vamos utilizar o .env e vamos utilizar também as rotas
a database e app. Então, app na parte no model e a parte do controller. Vamos ver isso mais à frente. Então, para que a gente possa entender aí como é que funciona esses diretórios, a gente tem aí o diretório public, certo? Que a finalidade do public é o que? É deixar toda essa estrutura aqui omissa para o usuário ver, né? Então, quando ele acessar o sistema, o que é que ele vai ver? Ele vai ver o que está dentro de público. Então, quando você desenvolver o sistema que ele começar a rodar, isso aqui não vai, o usuário não vai poder ver esses arquivos aqui. Todos esses arquivos vão ficar escondidos, beleza? Então, dentro do public, nós podemos configurar o htaccess. Para quem não sabe o que é o htaccess, vale a pena depois dar uma lida, mas não é o nosso caso agora. E nós temos aí o arquivo index, que a partir do momento que ele entrar na pasta public, ele vai ler o arquivo index e o index vai direcionar o que é que vai ser exibido para a gente aí. Já o arquivo env, que ele não está dentro da página public, certo? Ele fica na raiz do projeto, é onde nós teremos a configuração do nosso banco de dados e onde nós teremos a configuração do nosso serviço de e-mail, que mais à frente a gente vai utilizar. Então é bem importante esse arquivo env aqui, você configurar ele com os parâmetros de conexão com o banco de dados. A pasta app nós iremos utilizar aí para criarmos nossos controllers e os modos. Então a pasta app http controllers é onde vão ficar armazenadas todas as nossas classes de controles. E uma pasta antes, no caso app http, serão os nossos modos, tá? Algumas versões anteriores do Laravel, o routers.php estava dentro do HTTP, que não é o nosso caso, que nós vamos utilizar a versão mais recente. E aí nós temos o diretório database, que a finalidade desse diretório é o que? É criarmos arquivos de migração, esses migrations, esses senders. O que é que esses arquivos de migration fazem? Simplesmente, quando a gente vai adicionar uma nova tabela ao nosso projeto, primeiro, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que fazer o nosso arquivo de migração, que nesse arquivo de migração eu vou dizer o nome da tabela e quais serão os campos que terão nessa tabela. A partir daí, eu posso utilizar um outro arquivo chamado sender, que eu posso, a partir do momento que ele cria a tabela, ele pode popular também a tabela com os dados, mas no primeiro momento nós não vamos fazer isso, só mais à frente. E os resources também é bem interessante, porque é onde nós temos as nossas views e nós temos nossos arquivos de CSS e JavaScript juntamente com as imagens. Então, dentro de resources, nós temos as nossas views e a partir dessas views nós iremos desenvolver as nossas telas aí com os HTMLs. Então, a view é simplesmente só isso. Nós teremos nossos HTMLs e esses HTMLs vão estar interagindo com os nossos controllers e os controllers interagindo com os nossos models, tá? Mais à frente vamos explicar um pouco mais isso. E o web, esse web.php, a finalidade dele é o que? Onde é que ele fica? Ele fica aqui dentro de hosts /web.php. Sempre que a gente for criar alguma classe, no caso, por exemplo, nós vamos criar um cadastro de cliente. Então, no cadastro de cliente, primeiro a gente vai começar sempre com a rota. Então, criamos primeiro uma rota, que essa rota é o endereço onde vai ficar onde vai ser chamado na URL para que ele acesse aquela view. Então, como é que ficaria isso? Então, se eu digitar lá o nome do projeto /cliente, ele vai direcionar para uma rota. Então, ele vai direcionar para um arquivo. E esse arquivo é quem? É uma view, que vamos ver mais à frente. Então, nós temos aí a nossa aplicação rodando, né? Então, assim, quando você rodar a sua aplicação, digitar aquele PHP Artisan Server, é para ele aparecer mais ou menos com essa cara aqui, certo? Então, vai aparecer Laravel, documentação, Lara Cache, Forge, quer dizer, desculpe, e GitHub. Bem, aqui nessa parte, nós temos aí a configuração de uma virtual host, que não é o nosso caso no momento. Mas o que é que a gente precisa entender? Aqui esse arquivo web.php. Nesse arquivo web.php, nós temos aí o router, que é um método estático, que ele está chamando get. Está passando o primeiro parâmetro quem? Apenas uma barra.
E o segundo parâmetro ele está passando uma função anônima, no caso não tem nenhum nome, e ela vai retornar quem? Vai retornar uma view, que essa view ela vai retornar quem? Um arquivo blend, né? Então esse arquivo blend é quem? Ó? É um arquivo welcome.blend.php. Então nesse arquivo welcome aqui, ele vai ter justamente o HTML dessa página aqui. Então o que eu digitar naquele arquivo aqui, dessa view, é o que vai exibir aqui para o usuário. Beleza? Então a gente vai ter sempre esse padrão aqui. Então qual é a rota? Se eu não digitar nada, que nesse caso aqui é só a barra, ele vai para a tela inicial. Então aqui vamos brincar um pouco com as rotas para que a gente possa entender. Então quando eu entrar na página inicial, não vai mais aparecer aquele nome Laravel. Eu quero simplesmente customizar. Então o que é que eu fiz? Dentro da minha função anônima, eu criei uma variável chamada MSG, que eu estou passando como parâmetro quem? Um HTML. E nesse HTML, eu estou recebendo nesse MSG e, no caso, MSG novamente, ponto igual, ele está concatenando. Então, ele vai fazer o que? Ele vai pegar esse HTML, armazenar aqui e depois concatenar novamente e vai retornar. Então, o resultado vai ser esse aqui do lado, tá? Então, a gente está trabalhando nesse web.php. Então, é assim que funcionam as rotas. Só que, nesse caso, eu estou passando o HTML. Quando eu entrar, no caso, no Laravel, aula 5.laravel, ele simplesmente vai carregar esse HTML que eu passei aqui. Porém, se eu quiser customizar uma rota, como é que eu faço? Eu simplesmente passo aqui o nome, /alunos. Quando eu acessar /alunos, ele vai me retornar quem? Vai retornar esse HTML. Seguindo aquela mesma lógica lá. Eu tenho uma rota que chama o método estático get, passo o primeiro parâmetro o nome da rota e o segundo parâmetro uma função anônima que ele vai retornar um HTML. Seguindo essa mesma lógica com o professor. Então, com o professor aí, eu também coloquei o nome professor e retornei um HTML. E aqui nós, do lado, no caso, temos o resultado dessa chamada da rota. Nome do projeto /alunos, retornou página alunos e nome do projeto /professores, chamou quem? Chamou professores. Ok? Então o que seria essa blend, pessoal? Essa blend aí é simplesmente no caso, um arquivo PHP no qual ele utiliza uma lógica para facilitar a vida do desenvolvedor. Ele utiliza essa lógica aí de templates engines, certo? O que são esses templates engines aí? São tags que quando você está digitando lá dentro, ele interpreta aquela tag e se torna um código PHP por trás. Então, vamos aqui a um exemplo. Blend é que para que eu não fique sempre abrindo tag PHP e fechando tag PHP, o Blend ele dá um recurso que eu digito duas chaves e ele omite a abertura dessa tag PHP. Então é bem interessante esse recurso. Então a Blend ela tem a possibilidade de mostrar, no caso para o usuário, as views, as visões. Então quem são essas visões aí? Essas visões é o HTML da nossa aplicação. Então todo blend que a gente for criar, sempre ela vai ter uma extensão .blend.php. E da esquerda, depois do blend, a gente vai ter o nome da nossa view. Então aqui temos um exemplo. Vamos criar aí, dentro da pasta Resources View, criamos aí uma blend chamada principal.blend.php. Então, quando nós criamos a nossa blend aqui, colocamos o nosso HTML e nesse HTML nós chamamos esse yard aqui. Então, o que seria esse yard, pessoal? Esse yard, observe que ele tem um arroba aqui, é como se fosse uma tag do Blend que ele possibilita aqui telas que vão ficar secundárias a essa aqui. Quando eu botar uma outra tag chamada cabeçalho aqui, ela vai carregar dentro dessa div. E aqui a mesma coisa, dentro dessa outra div aqui eu chamei esse yard conteúdo para que quando eu carregue uma outra blend, se eu digitar uma seção chamada cabeçalho, ele carrega aqui. Se eu digitar, no caso, se eu criar uma seção chamada conteúdo, ele vai carregar dentro dessa div aqui. Então, como é que eu faço para
que uma rota ele chame aquela blend que eu acabei de criar, a principal. Então é bem simples. Eu estou simplesmente aqui dizendo que a minha rota vai ser a raiz, no caso, né? E eu estou chamando no return, em vez de eu retornar um HTML, eu estou retornando quem? View, que é um método do Laravel, chamando principal. Observe que eu não preciso colocar .blend.php. Simplesmente basta eu chamar o nome do que está aqui, ó, depois do ponto, que no caso seria o nome principal. Então aqui ele já vai retornar e já vai mostrar o conteúdo do que está aí na principal. E aqui no caso nas views inferiores, o que é que eu preciso fazer aí? No caso eu estendi a principal, porque eu vou acessar essa yard aqui através de quem? Através dessas seções. Então eu estou dizendo que essa seção aqui chamada cabeçalho vai ter esse HTML, inicio e paro. E essa outra seção, conteúdo, que tem esse outro HTML, eles vão aparecer aonde? Na nossa view principal. Vão aparecer aqui, ó. A seção cabeçalho vai aparecer dentro dessa div, yard, no caso, e outro conteúdo vai aparecer dentro dessa div. Então a lógica a princípio é essa. E o resultado é o que? Quando eu entrar em alunos, que no caso é uma rota que ele está herdando da principal, ele vai trazer aí quem? Ele vai trazer todo o conteúdo e dentro daquelas divs de conteúdo e seção ele vai trazer aí. No caso, ó, seção blend cabeçalho apareceu lá e seção blend conteúdo também apareceu lá, que no caso foi esses HTMLs que eu adicionei aqui. Ele foi, interpretou e carregou nesse local aqui, certo? Então é bem interessante esse recurso. E segue essa mesma lógica, pessoal, com os professores, tá? Então, ó, com os professores eu criei uma blade também chamada professores.blend.php e também disse que ele vai estender de principal e que o cabeçalho dele vai ser diferente. Em vez de chamar alunos, eu vou chamar professor. E na rota, como é que eu fiz? Na rota eu alterei. Em vez de chamar aquele HTML pré-definido, simplesmente eu chamei view professores. Nesse caso aqui, ele vai lá e, no caso da nossa view, e vai acessar professores.blend.php. Então, pessoal, o que seriam os controllers? Os controllers é que vão realizar as ações da nossa página. Então, se a nossa página ela tem aí um formulário que ele tem a ação de cadastrar, a ação de editar e de excluir, de buscar, essa ação vai ficar onde? Essa ação vai ficar nos controllers. Então o controller vai realizar essas ações aí que vão se comunicar com o banco de dados e também vão chamar as rotas. E o controller sempre vai ficar dentro de app, http controllers. Então, como é que eu faço para criar o meu controller? Por que é interessante a gente criar aqui no terminal? Porque no terminal ele já vai criar o arquivo no local do diretório certo e também já vai criar uma estrutura pré-definida pelo framework. Então, baseado nisso daí, a gente tem, no caso eu vou entrar aqui, nesse exemplo a gente está usando o Linux aqui, né, cd var www html laravel aula 5, né? Entrei no diretório, eu vou digitar php artisan make controller e o nome do controller que eu quero criar. Feito isso, dou enter, ele vai criar o controlador aí. E depois que eu criar o controlador, ele vai gerar esse arquivo aqui. No caso, ele só não vai ter esse listar aqui, que esse listar é o que a gente vai fazer aí. Então, ele criou já essa estrutura aqui com namespace, com use, aluno controller, extends controller. No caso, está herdando todos os atributos e métodos de aluno controller, está herdando todos os atributos e métodos de controller, certo? E criamos essa função aí listar, que essa função listar ela vai listar quem? A view alunos que nós criamos lá no início, ok? E como é que eu faço para chamar uma função específica que chama uma view dentro do controlador? É bem simples, simplesmente na minha rota aqui em web.php, no caso é rotas barra web.php, no caso diretório, e eu vou criar aqui router get, no caso, passando como primeiro parâmetro o nome da rota, e aqui eu estou especificando qual é o controlador que vai ser chamado. Esse arroba aqui é qual é a função desse controlador que eu vou chamar para quando eu entrar nesse endereço aluno aqui. Então o que é que acontece?
Entrei no meu endereço lá, alunos, ele vai chamar quem? O controlador. E no controlador ele vai chamar quem? A função listar. O que é que a função listar vai fazer? Vai chamar uma view alunos. Então qual vai ser o resultado? O resultado vai ser o carregamento aqui do nosso HTML, ok? Então ele vai carregar o HTML, seção blend cabeçalho, seção blend conteúdo, e assim é o resultado da nossa requisição. Segue essa mesma lógica aí para os professores, tá? Aí depois a gente tem um exemplo aqui que a gente começa a adicionar links. Então esses links aí nós estamos adicionando. Observe que a gente está adicionando aqui chaves duas vezes, né? Essas chaves duas vezes é como se eu estivesse abrindo uma tag do PHP. Então essa tag do PHP aí eu abri ela e chamei o método URL, que é o método do Laravel, certo? No método Laravel eu estou passando aqui um aspas simples e passando uma imagem, que essa imagem aí vai ser a que vai ficar visível no menu principal. E na seção simplesmente eu criei links, que esses links eu estou chamando uma rota aqui barra alunos, barra professores. E aqui eu estou adicionando também uma URL. Eu estou chamando uma função URL aqui entre essas duas chaves, que é uma tag PHP. Estou chamando a função, chamando essa imagem aí. Então qual vai ser o resultado disso daí? O resultado vai carregar essas duas imagens na nossa tela principal. Sim, um detalhe que eu acabei não falando. Então, para que a gente possa fazer isso, esse arquivo blend aqui, vamos chamar ele de main.blend. Esse main.blend é onde ele vai ter esses ícones com os links, no qual, quando eu clicar aqui em aluno, ele vai encaminhar para a view alunos. E quando eu clicar aqui em professor, ele vai clicar lá e vai encaminhar para o professor, ok? Então, baseado nisso, pessoal, nesse conhecimento que vocês já adquiriram agora, a gente vai começar a otimizar nossas blends aí, para que a gente crie as nossas links dentro da nossa blend. Então aqui o que é que a gente vai fazer? Daquela main blend.php, que é a nossa principal, eu vou entrar aqui no alunos e professores.blend.php e vou começar a adicionar links, para que quando eu tiver dentro do alunos, simplesmente eu tenho um link para que eu possa voltar para a página home, tá? Então como é que eu faço? Abro duas chaves e fecho as duas chaves e chamo o método URL, passando como parâmetro um aspas simples e uma barra. Fazendo isso, eu vou vir para minha home, tanto no aluno quanto no professor. E qual vai ser o resultado? Ele vai adicionar um link home aqui. Então, entrei na minha view alunos e clicar aqui em home, simplesmente ele vai voltar para o início. Ok, pessoal? Então, terminamos essa parte agora e mais à frente nós iremos dar continuidade, ok? E mais à frente a gente vai desenvolver uma aplicação com os conceitos do Laravel. Eu vou deixar também aqui alguns links no final desse slide, para quem quiser ver aqui. A gente tem um link da documentação, vamos utilizar o PHP 5.8, alguns links úteis de Especializa TI, que é um dos maiores sites aí de TI do Brasil, que ensina Laravel, algumas playlists gratuitas também do YouTube falando sobre o Laravel, tá? E também um curso pago do Demai. Beleza, pessoal? É isso aí e até a próxima aula.